Com vocês, novamente, a Laura, agora confronto no Monte Carmelo. Laura, ontem estudamos uns negócios complicados, né? Ele enfrentou O rei. e ele tinha coragem, né? Tinha fé, né? Coragem humana, não fé. E agora, a pergunta é, eu e você, será que teríamos coragem de enfrentar o rei, o presidente, falar um monte? Não sei. Agora, 3 longos anos, a fome assolou a terra de Israel, é isso? Isso. Conforme a palavra do profeta Elias. O rei Acabe ficou contente. Não. Furioso. E agora, nós vamos fazer a pergunta para vocês. Existem algumas curiosidades, né? A esposa dele era Jezabel, existe também a profecia que se cumpriu, né? E agora o dia da prova do Carmelo. Havia profetas de Baal, e esses profetas enfrentaram Elias. Agora, vamos chegar ao momento do confronto. O que Elias disse ao rei quando foi acusado de ser o causador dos problemas? Ele se defendeu, né? Ele falou que não era ele o causador dos problemas. Que o causador dos problemas era o rei e a família. Muita coragem, né? Você teria essa coragem, hein? Chegar pro rei assim e dizer, eu não sou o causador do problema, não. É você que é o causador do problema. Bom, o que permitiu que Elias fosse tão ousado e destemido? A convicção e a fé dele, né? Ele tinha em Deus. Exatamente. A convicção e a fé. Ousado e destemido. Perfeitamente. O texto diz assim, permanecendo em inocência, pode ler. Consciente diante de Acabe, Elias não fez nenhuma tentativa de se desculpar ou de bajular o rei. Tampouco procurou escapar da ira do rei com as boas novas de que a seca estava terminando. Foi mesmo, isso ele mesmo. Não tinha, pode ler. Ele não tinha desculpas a oferecer. Pronto. Ficou firme. Não é fácil, não. Ó. Como o profeta desafiou o rei e o povo de Israel no Monte Carmelo? Como? Aí vem o desafio. Vamos lá. Ele chamou todo o povo, né, lá no monte e perguntou para o povo. Falou porque o povo estava sempre em 2 opiniões. Ou se seguia o Senhor, Deus, ou se seguia a Baal. E aí... deixa eu explicar um negócio. O Monte Carmelo fica na costeira do Mediterrâneo, da Palestina. E ele é um monte, ele é uma pontinha. Se você olha o mapa da Palestina, você vê uma ponta. Aquela pontinha que se vai assim para o lado do norte, sul, leste e oeste. Para o lado do leste é o Monte Carmelo. E ficava no alto. E de lá dava para ver o mar. Então o espetáculo foi enorme. E eu via os profetas gritando e tudo. E aquilo ecoava. Continue. E aí ele chamou o povo e deu uma advertência, né? O povo falando que se eles quisessem seguir ao Senhor Deus, que eles seguissem a Deus, e que se eles quisessem seguir a Baal, que eles seguissem a Baal. E os profetas, né, de Baal começaram a fazer uma oferenda. Um culto, né? Um culto de adoração pagão, né? Exato. E aí eles começaram a dançar, gritarem lá para poder Baal escutar eles. Elias até zombou um pouco, falando, Baal deve ter viajado e esquecido vocês, né? Porque depois de tudo isso que eles fizeram, eles passaram o dia todo fazendo isso e ninguém respondeu, ninguém deu atenção a eles. Então, essa foi a medida. É isso aí, perfeito. E aí, com isso, surgiu aquele momento de suspense. E o suspense vai seguir até amanhã. Nós não vamos entrar em detalhes. A gente quer criar toda uma vontade de conhecer os detalhes da história. Nós vamos nos aprofundar mais amanhã. Esse clima de suspense. Então houve um duelo do Deus de Israel contra o Deus Baal e os profetas de Baal. E o único profeta de Deus que era Elias. E você gostou? Está interessante? Escreva seus comentários. A Laura está entendendo o assunto. Ela estudou o assunto. Eu espero que você tenha estudado a lição também, tá? Porque às vezes a gente tem um pessoal aí que não está estudando a lição. E essa lição aqui é para motivar você. Então, você já se inscreveu em nosso canal? Não? Inscreva em nosso canal. E eu prometo a você que amanhã eu volto com a Laura para a gente entrar nesses detalhes e ver o ponto que vai fazer
a reconstrução do altar, Elias reconstruindo o altar e vencendo os profetas de Baal. Até amanhã, quando nos encontraremos com a Laura. Até lá.